Como é que é a vinheta? Ju, eu escuto falar muito, principalmente você falar, sobre soft skills. Explica mais ou menos o que seria soft skills. É um pouco diferente da bala soft. Ainda bem. Então, soft skills é um termo que a gente usa na área de desenvolvimento humano para falar das habilidades que são mais leves, mais intangíveis. Diferente do hard skills, que são as competências que a gente adquire para algumas profissões, como por exemplo engenharia, arquitetura, que são aquelas competências curriculares, né? Técnicas, exatamente. A soft skill é justamente aquela competência intangível que vai levar você a alcançar os seus objetivos e até para exercer as suas competências técnicas com uma maneira mais que você entrega mais valor. Exemplo. Comunicação, por exemplo, é uma soft skill. Hoje em dia não adianta você ser bom técnico, você precisa ter comunicação. Então vamos supor, você é um excelente engenheiro mas assim a tua comunicação não flui adequadamente. Então isso vai comprometer, entendeu? Aqueles meninos que são nerds, sabe? Engenheiros da computação que ficam ali, eles precisam se comunicar para mostrar o resultado que eles estão gerando. Então comunicação é muito importante. É isso. Tem mais alguns soft skills? Tem muitos soft skills, um monte, e isso hoje é o que faz a diferença. A maioria das pessoas hoje me procuram mais por conta dos soft skills, por quê? Porque é uma coisa que a gente tem que exercer, e é uma coisa que a gente percebe se tá bom ou não na conversa e no autoconhecimento. Meu chefe não me ouve, meu chefe não quer me dar um aumento, ou então eu não consigo me conectar com o meu gestor. O que está acontecendo? Como que está a tua comunicação? Está assertiva ou está agressiva? Então a assertividade ela é extremamente importante dentro da comunicação, dentro dessas soft skills, porque a partir do momento que você usa adequadamente, você tende a ser mais ouvido. Então quer dizer que inteligência emocional seria um exemplo de soft skills, por exemplo? Sim, exatamente. A inteligência emocional ela tem a ver com os sentimentos que a gente tem. Então a gente tem diversos sentimentos. Tem os sentimentos de alegria. Agora vamos falar dos hard, né? Dos sentimentos complicados. Raiva, né? A própria inveja. Tem todos esses, a tristeza, tem a ansiedade, tem todos esses sentimentos aí que eles acabam gerando comprometimento nas nossas relações, porque muitas vezes a gente fica com raiva e a gente fica brabinha, sabe? Fica com birra, né? Volta a ser criança. Então, o que é a inteligência emocional? É você lidar com esses sentimentos de uma maneira que eles não atrapalhem nas suas relações interpessoais. Gerenciar suas emoções, né? Gerenciar suas emoções, exatamente. Torná-las mais assertivas. Eu tô com raiva, por exemplo, de alguma situação. Você não. Aí, assim, você para de associar, por exemplo, a raiva à pessoa, mas você associa a raiva que deu à atitude que aconteceu. Sim. E aí você começa a entender como que você se comporta e como é que você vai melhorar isso. Porque às vezes assim, por conta de uma conversa com um gestor, por exemplo, você acaba ficando meio destemperado. Então aí você aprende a respirar, trazer equilíbrio emocional para sua cabeça, trazer assim mais, né? A respiração é outra importante, porque ela traz mais consciência para aquilo e falar o que eu estou fazendo. Porque a falta de inteligência emocional traz péssimas consequências para um profissional. O que mais? Flexibilidade. Entra até nesse mesmo assunto aí, né, da inteligência emocional. Sim. Porque se você não tem flexibilidade, às vezes você tem que entender como funciona, né? Porque nem sempre vai ser aquilo, né, a ferro e fogo, escrito em pedra. Então a gente tem que ter o famoso jogo de cintura, Jogo de né? cintura. E aí, de novo, perfil comportamental, as minhas tendências de comportamento. Você pega um analítico, por exemplo, da conformidade, ele é um cara que, assim, a gente até tem um vídeo que fala sobre perfil comportamental. Ele é um cara mais, assim, certo ou errado. Então, pra ele, a flexibilidade é um sofrimento.
E por isso que ele tem que desenvolver, tem que sim, os soft skills da flexibilidade, para entender o outro, o que está acontecendo naquele momento. E aí entra a ética também, porque não é porque eu sou flexível que eu vou faltar com a ética. Sim. E ética no mercado hoje em dia é importante, né? Porque a falta de ética acaba com uma empresa, acaba com uma marca, né? O que mais? Atitude positiva. Não é pensamento positivo. É o que eu posso aprender sendo flexível. Então, por exemplo, teu gestor tá lá e você tá parado e você não tá fazendo nada, tá? Eu quero crescer. O que eu posso fazer para crescer? Qual a atitude que eu posso ter para crescer, para contribuir? Você tá vendo que vai dar algum problema ali. Ao invés de torcer para que dê o problema, vai lá, levanta, mostra a tua capacidade de lidar com aquilo. Dá opinião, para que todo mundo cresça. A gente vive um mundo que, assim, principalmente a geração Y e a geração C, de ganha-ganha. Não é mais aquela coisa de ganha-perde. Isso não cola mais, porque ninguém se compromete. Entendeu? Então, isso é super importante. O que mais? Criatividade. Então, você vê que, assim, tudo mexe com a inteligência emocional, tudo está mexendo o tempo todo em... É intangível. Como que eu vou fazer para poder aplicar minhas técnicas de uma maneira a agregar valor e eu crescer, né? E além disso, gestão de tempo, né? Como que eu vou me administrar meu tempo para lidar com todas essas situações? Então, isso faz uma grande diferença e muitas vezes quando você vai para uma entrevista, se você tem essas habilidades, essas soft skills, você se destaca em relação a quem tem capacitação técnica. Sim. Porque às vezes a pessoa não tem capacitação técnica, mas é inflexível. E assim, soft skills, pelo que eu tô entendendo que você estava explicando, me corrija até se eu estiver errada, é o seguinte: as hard skills, como você falou, é uma coisa técnica. Então, por exemplo, eu preciso fazer um curso avançado de Excel. Então, eu vou lá, faço um curso, aprendo a mexer no Excel, ok, pronto. Sim. É uma habilidade técnica. Sim. Agora, para você chegar para uma pessoa que não é flexível ou que é muito estourada, que perde a paciência muito rápido e falar para ela, olha, você tem que ter inteligência emocional, você tem que ser mais flexível, é uma coisa que demanda um esforço maior, porque interfere no comportamento dela, né? Sim, interfere no comportamento e nos resultados, e positivamente. Sim. Na realidade, hoje em dia, tem assim, você pega a porcentagem de pessoas que saem da empresa justamente porque sofreram algum tipo de assédio moral, entendeu? Por conta dessa falta de inteligência emocional por parte do grupo, ou por, assim, de não estar ali alinhado, é altíssima. As pessoas estão infelizes, estão muito tristes por conta disso. Então é um bom exercício, porque aquilo que a gente sempre fala, trabalho, a gente muitas vezes passa muito mais tempo no trabalho do que em casa. Então é importante você lidar com essas situações, né? E colaboração. Colaboração é uma das soft skills. O que eu posso fazer pelo outro? Vai muito de encontro com a atitude positiva, né? Sim. Às vezes a pessoa tá parada e fala assim, não sei por que eu não tô sendo promovido. Tá, mas como é que estão as iniciativas dessa pessoa? Tá só esperando, tá só fazendo o arroz e feijão, né? Tá só fazendo básico. Não, mas eu tenho que ser, assim, ele tem que me enxergar. Desculpa, hoje em dia não é assim. Não tem essa. Hoje, assim, ele vai enxergar quem se destacar. Às vezes um gestor, ele tem uma demanda por algo e muitas vezes a pessoa tá ali parada, sem iniciativa, sem querer colaborar. Aí chega um outro que é mais colaborativo e nem é tão competente. E esse cara vai se destacar por quê? Porque ele tá afim, ele tá dentro. Exatamente. E aí ele fala, mas ele não viu, E aí você fica esperando aquela promoção e a promoção não vem. Por quê? Como que você tá agindo? Como você tá usando a inteligência emocional ao seu favor? Então tem técnica para isso, não como no currículo, tudo. Sim. Eu aplico isso quando eu trabalho com as pessoas. Tô com um problema, não consigo ser promovido, tá? Aí eu começo a ver a comunicação da pessoa. Um diagnóstico, né? Digamos assim. Aí eu dou aquele olhar estratégico assim, para ver como essa pessoa está se portando, como está a comunicação dela. E à medida que ela vai aceitando mudar a comunicação, as coisas vão se abrindo. Aí eu vou fala de universo, não tem nada de universo, gente.
é técnica, é assim, qual é a estratégia que eu estou usando, qual a comunicação que eu estou usando. Isso é muito de marketing também, né, Carol? Sim, é isso que você falou. No marketing a gente trabalha muito dessa forma, né? Então, não tá vendendo, não tá dando certo. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é fazer um diagnóstico, entender o motivo de que não tá dando certo. E aí a gente entra com uma comunicação estratégica, um planejamento estratégico, com ações para reverter esse cenário, né? Sim. E a mesma coisa com a gente, como você falou, né? Essa questão de você entender quais são as suas deficiências, quais são as suas forças, digamos, as suas fraquezas, né? E trabalhar para que essas fraquezas se transformem em forças ao longo do tempo. Sim, sim. Eu gosto mais da palavra dos seus desafios. Isso, desafios, acho que traduz melhor. Fraqueza, assim, parece aquela coisa, sabe? Mas aí, caminhando pra linha do exercício físico, tá? Então, assim, aquele músculo tá fraco, né? Então, como é que eu faço pra deixar aquela musculatura forte? É um exercício, né? Sim, é que nem exercício físico. Então, o pessoal fala, mas você tem que fazer um processo, tem que... Sim, porque é um exercício. Vai dar certo, aí você vai chegar, vai mudar a comunicação, aí vai ficar algum rabinho de agressividade, então vamos ajustar de novo. E aí vai. E aí, assim, até que se incorpora essa soft skill em você, e aí vai fazer uma grande diferença na comunicação e não só no trabalho. Pra vida, né? Pra vida, porque às vezes a pessoa é toda bravinha com os amigos, sabe? Tá, eu tenho agressividade, beleza. Aí essa agressividade vai usar onde? Em algum esporte. Sim. Então você canaliza, você usa a inteligência emocional a seu favor, tá? Eu tenho um componente de agressividade, algum esporte, vou praticar uma luta nas horas vagas, mas aí a hora que eu preciso estar alinhado, e assim, com ética, com respeito, com integridade, sabe? Então eu acho que a inteligência emocional, essas soft skills, elas realmente são um grande diferencial agora dos próximos anos. Que bom. É isso. Não, gostei bastante, achei que foi bem esclarecedor. Se vocês gostaram também, ficou alguma dúvida, pode comentar no vídeo aqui também, ou nas mídias sociais também, né, Ju? A gente sempre coloca aqui na descrição as mídias sociais, só mandar um inbox, mandar uma mensagem, comentar aqui, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos que você acha que faça sentido escutar essa mensagem. E se você estiver gostando, se inscreve no canal também, toda vez que a gente fizer vídeo novo, vocês vão ser avisados para vir assistir. Sim. Tá forte? Sim. Tá leve? É isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até!